Lucas 6, versículos 7, 8 e o 10. Em outro sábado entrou na sinagoga e estava ensinando. Esse texto está falando a respeito de Jesus, que ele entra na sinagoga. Ora, havia ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Havia ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no para ver se o curaria no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele lhes conhecia os pensamentos e disse ao homem que tinha a mão ressequida: levanta-te e põe-te em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Eu estava numa madrugada de segunda-feira passada, eu disse que Deus ia nos despertar pelas madrugadas. Eu não sei se você se lembra disso, mas Deus andou me despertando em algumas madrugadas nesta semana. Eu pedi que Ele despertasse você, mas Ele despertou a mim. Eu fiz uma oração para que Deus nos despertasse pelas madrugadas. E é bom orar de madrugada. E quando eu me levantei de madrugada, não era tão madrugada assim, era uns 4 e pouco da manhã, veio esse texto: o homem da mão mirrada. Mirrada é algo que está murcho, que não tem vida. Diz respeito a pessoas exauridas, exaustas, cansadas, abatidas, sem nenhum vigor. E esse texto subiu ao meu coração, e eu passei a semana meditando a respeito deste homem da mão mirrada. E Deus ministrou meu espírito ao meu coração, dizendo assim: olha, o meu plano e o meu propósito para toda a humanidade, e o plano e o propósito de Deus, ele é perfeito, e os pensamentos dele são mais altos do que os nossos próprios pensamentos. Se existe alguém que pensa alguma coisa boa para você e ao teu respeito, é Deus. E no livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nenhum outro ser foi feito à imagem e à semelhança de Deus, a não ser o homem. Antes mesmo de criar o homem, Deus criou os animais, os répteis, as aves, os peixes do mar. Vimos a natureza que expressa uma glória de Deus, e a natureza é tão exuberante e extraordinária. Mas nenhum outro ser foi feito à imagem e à semelhança de Deus, a não ser o homem. Nós trazemos em nós, na nossa essência, o sopro da vida. Apenas o homem recebeu o sopro de Deus. E Deus nos fez com um propósito: governar tudo aquilo que Ele criou. Deus nos fez para governar, exercermos autoridade sobre tudo aquilo que Ele criou. Deus nos fez para dominar sobre os animais, os répteis, as aves, os peixes do mar. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para este propósito. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e na imagem e semelhança de Deus nós estamos plenos. Nenhum outro ser, apenas o homem. Então o propósito da criação é que nós exerçamos o quê? Autoridade e governo. Nós somos um ser trino. No nosso espírito somos a imagem e a semelhança do Criador, para exercer governo e autoridade até sobre os nossos próprios sentimentos e as nossas emoções. Quando eu li esse texto, o homem da mão mirrada, este homem não era pleno, ele não era completo. E aonde este homem estava? Este homem estava na sinagoga. O que é a sinagoga? É o lugar onde os judeus se reúnem. Quando Deus constituiu a nação de Israel, o lugar onde eles se reuniam era chamado tabernáculo. Ali tinha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. As pessoas tinham acesso ao átrio, e os sacerdotes ao lugar santo, e apenas o sumo sacerdote, ele podia entrar no santo dos santos,
que era o lugar onde Deus se revelava, Deus se manifestava. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque quando Ele morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e hoje nós temos acesso ao trono da graça. Olha que extraordinário. Então, a princípio eles se reuniam ali no tabernáculo, depois passaram a se reunir no templo em Jerusalém, era o lugar do culto, e depois se constituíram as sinagogas. Estudos dizem que começou no tempo do exílio, eles não tinham o templo para se reunir, então começaram as reuniões, e as reuniões começavam geralmente com 10 pessoas, mas Jesus, Ele ia à sinagoga, e naquele dia Ele estava na sinagoga. Estudos dizem que este homem desenvolveu uma atividade profissional, antes de ter a sua mão mirrada, como pedreiro. A mão direita é a mão do relacionamento, a mão direita é a mão da autoridade, a mão direita é a mão da produtividade, do desenvolvimento profissional. E a mão deste homem estava mirrada, mas ele estava lá, naquela sinagoga, e Jesus estava lá, e como Jesus estava lá, Jesus está aqui. Sabe por quê? Porque Ele prometeu, e Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Preste atenção. O que significa a mão mirrada? É a perda da autoridade, do relacionamento. É possível que em uma área da sua vida você esteja indo muito bem, mas em uma outra área você tenha sido paralisado. Algumas pessoas, elas foram paralisadas nas suas conquistas pessoais, profissionais, e se tornaram improdutivas. Elas vivem debaixo de uma angústia, porque elas não conseguem produzir. Elas até se capacitaram para isso, elas estudaram para isso, e muitas pessoas se tornaram improdutivas. É possível também que você, na sua vida profissional, você esteja vivendo o ápice, o melhor dos dias da sua vida, na vida profissional. Você tem ganhado dinheiro, você tem prosperado, você tem se tornado uma pessoa rica. Mas é possível que também em uma outra área da sua vida, você esteja como aquele homem da mão mirrada, na questão do relacionamento familiar. Não há um fluir, não há mais alegria, não há mais gozo. Eu completei, dia 21 de dezembro, 35 anos de casado. E verdadeiramente, hoje eu vivo incomparavelmente melhor do que há 35 anos atrás. Porque o fluxo fluiu. E aquilo que por um tempo parece que esteve como mirrado, Deus trouxe cura. E hoje eu vivo a plenitude no meu casamento. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Olha só, eu não sei qual é a área da sua vida. Talvez você seja bem sucedido na sua atividade profissional. Você esteja vivendo os seus melhores dias, mas as coisas não andam tão bem dentro da sua casa. Na verdade, as coisas não andam tão bem no seu mundo interior. O fruto do Espírito fala do amor, da longanimidade, da bondade, da mansidão, do domínio próprio, do gozo mesmo. É possível que algumas pessoas estejam assim, vivendo o ápice da vida profissional. Mas eu quero perguntar, e como está a sua vida ministerial? Como está o seu relacionamento com Deus? O que queima dentro de você? É possível que você diga assim: olha, outrora, como disse a pastora Adriana, eu não vou querer simplesmente dar testemunho de coisas que aconteceram há 20 anos. Eu quero falar de coisas que estão acontecendo hoje. Quando eu estava lendo o livro do profeta que diz a respeito, e ele fala o rei de Tiro e de Sidom, mas está relacionado a Lúcifer, andava sobre pedras afogueadas. Era belo e formosura. Tudo é no passado. Deus não nos chamou para vivermos do passado.
Nós não estamos aqui para contar os feitos simplesmente daquilo que Deus fez. Deus fez, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é eternamente. Ele fez e Ele continua fazendo, e Ele vai fazer novamente, se for preciso. Eu não sei qual é a área da sua vida que você foi paralisado. Jesus está lá, e Jesus observa e Ele vê. Quando nós olhamos para alguém pelo discernimento de espírito, muitas vezes você pode saber o que está dentro da pessoa. Às vezes Deus revela e às vezes Deus não revela, mas Ele continua sendo Deus. Em algumas pessoas se torna visível que foi paralisado. Murchou, mirrou, não tem mais vida, não tem fluxo, perdeu a alegria, perdeu o gozo. E algumas pessoas até tentam disfarçar. Preste atenção, Deus quer você de volta, na plenitude. E a verdadeira alegria, o verdadeiro gozo está numa pessoa, e esta pessoa se chama Jesus. As coisas deste mundo, elas não podem trazer a satisfação plena a nós. São coisas, você pode tê-las, mas jamais elas podem ter você. Você só pode ser pleno em Cristo Jesus. Lá estava aquele homem, Jesus o identifica. Mas, se fosse hoje, não é politicamente correto fazer o que Jesus fez. Sabe o que Jesus fez? Olhou para aquele homem e falou: você aí, fica em pé. Imagina, fica em pé você. Mas não apenas diz fica em pé. Em alguns momentos que nós oramos pelo povo, nós falamos: fique todo mundo em pé. Repita essa oração, repita todo mundo. Quem fez essa oração pela primeira? A gente nem quer expor nem a pessoa na confissão da fé. Mas o que Jesus fez? Fica em pé. Ele estava falando com aquele homem com a mão mirrada. Como que expõe alguém desta forma? Fica em pé. Mas Jesus não disse apenas fica em pé. Jesus disse: vem para o meio. E Jesus disse: estende a tua mão. 3 coisas Jesus disse: fica em pé, vem para o meio, estende a tua mão. Diz que imediatamente este homem ficou curado. Escute bem. Você sabe de coisa que nem o teu esposo sabe. E vice-versa. Mas que está dentro de você. Você sabe de áreas da sua vida que mirrou. Nós somos um ser trino. O desejo do coração de Deus é que sejamos plenos, completos no espírito, na alma e no corpo. Espírito, alma e corpo. Você pode desfrutar das coisas boas deste mundo, não tem problema algum. Mas não permita que as coisas boas deste mundo tomem o lugar de Deus na sua vida. Hoje é o primeiro dia da semana. São 52 domingos. É uma jornada. Não permita que algo murche em você, que você perca o prazer de estar na casa de Deus. Muitas pessoas na jornada e na caminhada perderam o prazer de estarem onde? Na casa de Deus, reunidos com o irmão, com os irmãos. Algumas pessoas, elas têm um argumento equivocado, dizer assim: mas eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. A igreja é coletiva, a igreja nunca é individual. Leia a Bíblia. Você vai entender que a igreja não é o indivíduo, a igreja é o coletivo. Nós somos a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por isso essa resistência de Satanás em proibir que a gente esteja junto. E nós nos levantamos debaixo de uma indignação profética para que pudéssemos avançar. Aqui estamos blindados, guardados, protegidos, todos de máscara, e cada um se cuidando. E o vírus não vai passar daqui para lá. E nós estamos reunidos para buscarmos a face do nosso Deus e este rio fluir em nós e através de nós. Preste atenção, nós vamos encerrar. Seja sincero com você mesmo. Seja sincero com você mesmo.
Como está a sua vida espiritual? Você acha que algo foi estacionado, estagnado, paralisado? Você acha que você está desenvolvendo na plenitude o propósito para o qual você foi chamado? Você acha que você está vivendo a plenitude da sua chamada, da sua vida profissional? Deus quer que você vá bem. A Bíblia diz que Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. Aquilo que murchou, mirrou, há poder no nome de Jesus para trazer cura plena, cura completa. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, essa palavra espera é do verbo esperançar, não é parar e ficar sentado. Aqueles que esperam no Senhor, atente para isso, renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão. Atente para isso. Aqueles que esperam, que têm esperança no Senhor, renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, voarão com asas como que de águias. Olha que extraordinário. A nossa esperança no Senhor, ela jamais será frustrada. Eu vou pedir que você se coloque em pé, mas não são todos. E você vai ser sincero com você mesmo. Como está o seu casamento? Como está o seu desenvolvimento profissional? Você está produzindo o máximo que você pode produzir? Ou algo foi paralisado na sua vida? Como está o seu desenvolvimento ministerial? Está aquém? Murchou? Como estão as suas emoções? Está fluindo? A alegria, o contentamento, a manifestação do fruto do Espírito no seu mundo interior? Jesus estava lá, Jesus dizia: ei você, fica em pé. Faz o seguinte, vem para o corredor. É preciso que nos expormos. Muitas vezes estamos escondidos de trás de uma capa, para tentar influenciar pessoas, impressionar pessoas. Se tornou comum as pessoas tirarem as suas selfies dos melhores lugares do mundo, dizendo: isso aqui é vida. Parece até que o tempo que elas serviam a Deus era o tempo do cativeiro, era o tempo da opressão, se tornaram livres. Agora eu estou aqui só postando fotos dos lugares mais extraordinários do mundo, e vocês aí, seus otários, o que vocês estão fazendo da vida? Preste atenção. Deus quer que você seja pleno no teu espírito, na tua alma e no teu corpo. E se você percebe que você não é pleno em alguma área, eu quero orar por você. Eu quero fazer o mesmo que Jesus fez. E Jesus simplesmente disse: estende a tua mão. O que é isso? Comece a se mover. Comece a se mover. E quando você começa a se mover, as coisas começam a acontecer. Vai fluir. Lendo os livros do pastor Kenneth Hagin, ele fala a respeito de pregação. Muitas vezes ele estava para subir a plataforma e ele não tinha percepção que a unção estava sobre ele. E quando ele subia a plataforma, que ele se movia, a unção chegava e ele ministrava debaixo da unção. É assim que acontece. Você vai dar um passo, você vai estender a sua mão para o relacionamento, para o desenvolvimento profissional, para o desenvolvimento ministerial, e as coisas vão acontecer. Eu quero orar por você. O que Jesus disse? Você que está aí paralisado, fica em pé. Você não entendeu, né? É preciso nos expormos. Relacionamentos quebrados, já não tem mais o fluir. Presta atenção, você vai olhar para as pessoas e olhar nos olhos das pessoas. Você não vai andar mais cabisbaixo. Este julgo, esta opressão que está sobre a sua vida, vai ser tirado hoje. Você vai voltar para a sua casa para viver a plena liberdade em Cristo Jesus. Sem nenhuma opressão de Satanás na sua mente. Sem nenhuma prisão do diabo no seu corpo. Completamente liberto.
Leva suas mãos aos céus. Pai Santo, nós te adoramos, nós te bendizemos nesta tarde, a igreja reunida. E assim como Jesus ali estava naquela sinagoga, ele teve a percepção daquele homem com a sua mão mirrada, ressequida. E aquele homem, ó Deus, foi exposto, ele se colocou em pé. E assim como Jesus liberou aquela palavra, estende a tua mão. E agora eu ordeno a unção e o poder do Espírito de Deus tocando na sua vida. Estende a tua mão. É o voltar do relacionamento, da autoridade, do fluir do Espírito de Deus sobre a sua vida. Recebe a unção, recebe a virtude, receba o poder do Espírito Santo. Sejam quebradas agora todas as cadeias da sua alma, pelo poder do nome de Jesus. E eu digo, seja livre agora, em o nome de Jesus. Diga, eu recebo a minha cura e a minha libertação, em o nome de Jesus. Eu tomo posse da palavra liberada deste altar, em o nome de Jesus. Diga amém, amém e amém. Dê outro aplauso ao Senhor. Graças a Deus. Olha só, você vai se mover em fé, e à medida que você der o passo, as coisas acontecem.